Olá e bem-vindos a todos. Da incrível lição de amor e perdão dada por um pai ao juiz juvenil acusado de falsificação e condenado à prisão, aqui estão as 10 reações dos condenados. O perdão é um dos atos mais puros da nobreza humana, e muito poucas pessoas podem afirmar serem capazes de perdoar aqueles que os injustiçaram. Abdul Munim Sombat Jitmold é certamente um daqueles homens que possuem o poder do perdão. A trágica história deste pai começou quando ele perdeu seu filho, Salahuddin Jitmold, o único que tinha, e ele tinha apenas 22 anos de idade. Este último, um entregador de pizza, havia sido agredido em abril de 2015 por 3 jovens, incluindo Trey Alexander Welford, enquanto fazia sua última entrega da noite. Após a investigação policial, os 3 indivíduos envolvidos neste assassinato desprezível haviam sido rapidamente presos e levados à justiça, mas o grande júri decidiu que Trey Alexander era o mais responsável, e o jovem de 24 anos se declarou culpado de ser cúmplice de assassinato em um julgamento muito emotivo. Chamado ao banco das testemunhas, o pai da vítima anunciou diante de todos sua sincera intenção de perdoar o assassino do seu filho. Com lágrimas nos olhos, Abdul Munim Sombat chegou ao ponto de assegurar a Trey que não estava zangado com ele, mas sim zangado com o diabo por tê-lo descaminhado. O idoso chegou ao ponto de pegar o assassino do seu filho em seus braços, depois que ele se arrependeu sinceramente. Os 2 homens se abraçaram em lágrimas na sala do tribunal, na frente dos magistrados e testemunhas, que ficaram emocionados com a cena. Apesar do seu arrependimento, Trey não escapará do sistema judicial americano, que o condenará a 36 anos de prisão. Mas você pode ver visivelmente a dor da juíza ao pronunciar a sentença, porque até ela ficou comovida com esta incrível cena de perdão final. O pior pesadelo para um policial ou um agente da lei é ser preso e condenado por um crime apenas para acabar na cadeia. Imagine definhar em um lugar ultraviolento e semeado, onde a maioria dos seus ocupantes foi enviada para lá para seus próprios cuidados. O mínimo que podemos dizer é que você pode ter dificuldades, especialmente se você estiver preso com criminosos endurecidos prontos para lutar. Nesta sequência, você comparecerá ao julgamento de um honorável juiz americano, acusado de forjar documentos judiciais e conflito de interesses. Tracy Hunter foi juíza juvenil no condado de Hamilton, Ohio, e após uma investigação de um promotor especial, foi determinado que graves abusos de poder ocorreram em sua sala de audiências. Durante seu julgamento, Tracy Hunter se declarou inocente de todas as 9 acusações, acreditando que escaparia ilibada, mas o júri decidiu o contrário, e o ex-juiz foi condenado por pelo menos um delito e condenado a 6 meses de prisão. Quando a sentença foi pronunciada, o ex-magistrado, embora imperturbável durante todo o julgamento, literalmente desmaiou de susto. E apesar de uma explosão acidental de um dos seus apoiantes, o veredito não foi alterado, e o infeliz juiz irá de fato para a cadeia. Nico Allen Jenkins está longe de ser uma criança no coração, pois este sociopata é um verdadeiro assassino. Nico é um assassino em série, pois ele tem nada menos que 4 assassinatos premeditados em seu crédito, e que todos foram perpetrados durante o mês de agosto de 2013. Questionado sobre a natureza desses assassinatos e sua selvageria, Nico Jenkins então informou à polícia que seus atos eram sacrifícios a Apófis, um demônio venerado como falso deus no Antigo Egito. Ele defenderá seus atos, por mais cruéis que fossem, durante seu julgamento, no qual ele insistiu em se representar em sua defesa. Diante de um magistrado completamente desorientado, Jenkins não deixará de repetir sua lealdade à falsa divindade egípcia, mesmo alegando que agiu de acordo com suas diretrizes. No entanto, seu absurdo não dará em nada, pois um tribunal especial de 3 juízes condenará o temido criminoso à pena de morte mais 450 anos de prisão. Uma sentença terrível, mas que não parece fazer Jenkins ficar nem um pouco. Olhe para este rosto sombrio, cheio de tatuagens e cicatrizes, com um olhar demoníaco, mas muito calmo. Ele parece um demônio direto do inferno, esperando o momento certo para atacá-lo e desfazê-lo em pedaços para a glória de Apófis. Suge Knight pode não ser um nome que soa bem, mas se você é um conhecedor de rap americano, você sabe quem é. Ele não é senão o cofundador da Death Row Records. Já apresentou 3 dos maiores rappers de todos os tempos, Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac. Este magnata da indústria musical americana sempre teve uma reputação de gangster, porque era um membro do Bloods, a gangue mais perigosa de Los Angeles, e alguns até afirmam que sua gravadora foi fundada com dinheiro da droga e outras atividades criminosas, como assassinato e extorsão. Em 2001, um
documentário revelou que Suge poderia ser o patrocinador dos assassinatos de Tupac e Biggie, mas não foi realmente por esses crimes que ele foi condenado. Neste clipe, você verá o julgamento de Suge pelo assassinato do seu amigo e produtor de rap Terry Carter, bem como pela tentativa de matar o diretor Clee Sloan. Desta vez, a evidência não poderia ter sido mais óbvia, e Suge Knight não poderia ter escapado. Ele foi condenado a nada menos que 28 anos de prisão pelo Tribunal Superior de Los Angeles e não será libertado até 2046, quando vai ter 84 anos. O olhar morto que ele dá ao tribunal após ouvir a sentença mostra o ressentimento e o desprezo de Suge por suas vítimas, mas você também pode detectar uma grande parte de remorso e amargura, porque depois de ter sido o indiscutível rei do hip hop e de ter ganho milhões de dólares, ele agora está condenado a apodrecer na cadeia. Na Rússia, a justiça é tão terrível e assustadora que até criminosos endurecidos ficam horrorizados com a ideia de aparecer diante dela. E todos os meios são bons para escapar da sua pesada espada, até mesmo esgueirando-se pelo teto falso, como um gato de viela. Veja esta sequência direto de uma corte de Moscou. O perigoso criminoso que apareceu nos magistrados foi considerado culpado de um assassinato em primeiro grau e aguarda a leitura de sua sentença para ser enviado a um gulag siberiano, sem contar a energia de desespero que transformou este gangster em um as da acrobacia. Enquanto é entrevistado por um repórter, o criminoso tenta escapar por uma abertura na porta, mas sem sucesso. Mas ele não será derrotado, pois em apenas alguns segundos ele consegue romper o teto de gesso falso. Extremamente ágil, o criminoso ainda consegue se agarrar e se levantar, criando uma verdadeira bagunça na sala de audiências. Foi necessária a forte intervenção de vários policiais para controlar o acrobata criminoso, e alguns golpes com um bastão para impedi-lo de tentar fazer isso de novo. Alguns criminosos são tão monstruosos e cruéis que parecem zombar da justiça e dos magistrados, mesmo quando são condenados a pesadas penas de prisão. O jovem Dante Wright é certamente um daqueles condenados que riem de suas sentenças e zombam das suas vítimas. Este jovem de 17 anos é, no entanto, um assassino a sangue frio. Assassinou um estudante de 18 chamado Jordan Clee. Durante o julgamento, Wright não mostrou remorso. Pelo contrário, quando o juiz o condenou a 50 anos de prisão, o assassino continuava acenando com a cabeça silenciosamente, como se quisesse indicar que o veredito não assustava. Então, dirigindo-se à família da vítima e ao procurador, ele começou a sorrir ironicamente, num insulto final e grosseiro. Entretanto, o jovem só sairá da prisão aos 67 anos de idade, e se fosse suficientemente inteligente para entender a gravidade da sentença, certamente teria começado a chorar em vez de rir assim. Especialmente porque o promotor guarda rancor contra ele, e prometeu recorrer desta sentença para rever a condenação e comutá-la para a prisão perpétua ou até mesmo para a pena de morte. Os criminosos são tolos em acreditar que o crime compensa, porque a justiça é cega e incorruptível, e quando seu braço forte cai sobre os criminosos, eles só podem se arrepender das suas escolhas de vida covardes e inescrupulosas. Esta sequência de um julgamento de assassinato no pequeno condado de Gwinnett, Geórgia, nos mostra um exemplo desta marreta judicial. Franesha Torres, de 17 anos, estava em julgamento por vários roubos e um assassinato na pacata cidade de Gwinnett. A jovem parecia atordoada quando leu as acusações, como se ela tivesse acabado de perceber a magnitude e a gravidade da situação. De fato, Franesha, em um julgamento com outros dois adolescentes, pôde enfrentar a pena máxima, o que em um estado tão severo como a Geórgia pode significar a pena de morte. Às vezes, acontece que a sentença de uma pessoa condenada é tão pesada que ela não pode deixar de chorar. Nesta sequência, o acusado não é outro senão o irmão da vítima, Jacob Morgan, de 17 anos. Este último é acusado de incendiar a casa da família, causando assim a morte do seu irmão de 14 meses. Morgan, que nega ter tido a intenção de matar seu irmãozinho, não recebeu a clemência do juiz, que o condenou a 15 anos de prisão. Este veredito trouxe imediatamente lágrimas aos olhos do jovem, que não esperava ser realmente condenado. Neste vídeo, você verá uma cena bastante trágica de um jovem condenado à prisão perpétua, que aprende uma notícia muito triste. De fato, Jaleel Smith Riley foi condenado à prisão perpétua por assassinato, e para não passar o resto da sua vida em uma cela, ele apelou. Então, na grande esperança de ter sua sentença comutada, ele foi perante ao juiz 3 anos mais tarde, mas o juiz considerou Jaleel culpado e reduziu seus sonhos de liberdade a nada, recusando-se claramente a reduzir sua sentença. Jaleel desmaiou, totalmente desanimado e resignado, e não podia nem mais se levantar. E como sempre, o melhor para o fim, com esta sequência nos lembrando que o crime nunca paga, mesmo que você pense o contrário. O que você vê é a Diana Lovejoy, uma americana acusada de orquestrar o assassinato do seu ex-marido, Greg Mulvihill. Felizmente, Greg Mulvihill escapou do ataque, embora tenha ficado seriamente ferido durante ele. Diana será julgada e condenada a 26 anos de prisão, uma sentença
sentença que fará ela, uma mulher de 45 anos, desmaiar, pois ela só sairá das sombras quando comemorar seu 71º aniversário. E isso é tudo por hoje. O que você achou dessas 10 reações dos condenados às suas sentenças? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.